Paz do Senhor com os irmãos, amém? Aqui com a Ó, pastora. encontramos aqui o nosso irmão Edevaldo, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, né? Eduardo, E isso. ele vai testemunhar um pouco aqui da história dele, irmão, do que Deus fez na vida dele aí, que vai servir de exemplo para muitos de nós, que muitas das vezes estão querendo desistir, né? No meio da caminhada, ou estão querendo desistir de orar por aqueles que ainda estão lá fora. Ouça só esse testemunho aí. Pode ficar à vontade, irmão. Amém, amém. A paz do Senhor com os irmãos, novamente. Na verdade, eu me chamo Edevaldo, né? Eu tenho 32 anos hoje. Como eu estava dizendo para o pastor e para a pastora, né? Às vezes quem me vê hoje praticando um exercício físico, dando uma risada, né? Não sabe, né, o quão difícil foi, né, estar aqui hoje, né? Mas para a honra e a glória do nome do nosso Deus, Deus, ele quando escolhe uma pessoa, né, ele chama aquela pessoa. Se aquela pessoa não quiser vir pelo amor, ela vem pela, ou na cadeia, ou na enfermidade, né? Ele resgata os seus. Porque a palavra de Deus diz que Deus, ele não quer que nenhum se perca, né? Então, eu, desde a minha adolescência, né, eu sou baiano de origem, e eu nasci em uma cidade da Chapada Diamantina, né? E na minha adolescência, quando eu era criança ainda, eu via muito abuso no meio da minha família, né? Muitos maus tratos, né? Do meu pai com a minha mãe, quase matando minha mãe, né? Maus tratos com os meus irmãos, com a gente, né? E eu cresci, na verdade, um adolescente muito delinquente, né? Muito revoltado com a vida. E muito jovem ainda, me lembro eu que aos 13 anos eu decidi ser traficante, né? No meu bairro, né? E como aqui na Bahia a gente costuma falar, tocava o terror, né? Tocava o terror mesmo, né? Mas, né, sempre com aquele intuito de ver a minha vida transformada, né? Sempre foi o sonho de minha mãe me ver formado, me ver equilibrado, e eu sem querer saber de nada, dando trabalho, já fui preso diversas vezes. E um certo dia eu entrei em guerra, né? Com determinados pessoas, né? Que não convém aqui falar. E aí o que que aconteceu? Aconteceu que eu decidi sair de casa e fui morar em outra cidade, né? E lá eu tive que recomeçar a minha vida, né? Glória a Deus. Longe um pouco das coisas erradas que eu vivia, né? Porque era uma cidade muito violenta, né? Próxima dali de Salvador, e na verdade eu tive que recomeçar, né? Fui trabalhar numa padaria, daí, né? Abri meu próprio negócio, e aí eu, mas com um coração sempre no Senhor, né? Porque minha mãe, quando eu era pequeno, sempre me levava aqui para a igreja, e eu com 6 anos de idade que eu aceitei a Deus, né? Mas eu não tinha aquele entendimento de que Jesus, né? Ele já tinha me escolhido, né? Aleluia, Deus. Eu não tinha aquele entendimento, né? Mas Jesus, desde o ventre da minha mãe, ele já tinha me escolhido, assim a palavra diz em Isaías. Verdade, Deus. Então eu recomecei, e aí na verdade eu trabalho muito com a área da culinária, né? E aí eu encontrei, né, a minha noiva na época, né? Naquele hotel, né, que eu trabalhava. E aí a gente decidiu se juntar, a gente, né, noivou e tal. E no mês do casamento, ela decidiu acabar com tudo. Meu Deus. Por nada, por nada, 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 né? Eu sempre costumo dizer, não seja a Maria vai com as outras, né? Não dê ouvido à voz do inimigo, dê ouvido à voz de Aleluia, Deus, Deus. né? As pessoas sempre costumam ouvir muito o que as pessoas dizem, mas a Bíblia nos ensina no Salmo 1 que a gente não deve sentar no meio, né, na roda dos escarnecedores, e nem se deter no caminho dos pecadores, nem ouvi-lo, ó, eles. Então eu não sei o que aconteceu, depois de muito tempo fui descobrir, né, que ela ouviu muito as pessoas, né, e foi um trauma muito grande para minha vida, né? Foi uma confusão mental na minha mente tão grande, porque eu estava crente que aquilo era algo que ia mudar a minha vida, né? E na verdade eu decidi acabar com a empresa que eu tinha,
saí do meu trabalho e dentro de uma semana eu perdi tudo. Eu perdi moto, eu perdi empresa, eu perdi trabalho, eu perdi dignidade, eu perdi tudo. E aí, na verdade, eu retornei, eu disse, agora eu não vou traficar, agora eu não vou fazer nada, eu vou usar droga agora. E aí decidi entrei nas drogas e entrei numa tremenda depressão. Foram 7 anos essa depressão Meu Deus. na minha mente. E essa depressão, ela só aliviava, né, em mim. Por isso que Jesus disse que o fardo que ele tem para me dar é leve, não é pesado, Verdade. né? O mundo, ele coloca um fardo em nossas costas que é pesado, que a gente não consegue carregar sozinho. E aquele fardo, para mim, era muito pesado. E só aliviava eu andando, né? Eu saía de uma cidade para outra, de um estado para outro andando. E foram assim durante 7 anos de minha vida. Eu conheço 3 estados do Brasil, e mais o Distrito Federal e 2 países. Como irmão, andando. E foi uma fase muito difícil para mim, porque eu não sabia pedir, eu não sabia... E eu virei aquele tipo de pessoa que a pessoa fala trecheiro, o maloqueiro, o andarilho, né? Mas a minha mãe sempre orando por mim, a minha família sempre intercedendo por mim, né? E no ano de 2023, né? Quase saindo da pandemia ali, eu tive 2 overdoses em São Paulo, em plena Cracolândia, e eu vi a morte, né? Morte perto de mim, me puxando, né? E eu clamei pelo nome de Jesus. E Deus, ele me deu uma oportunidade. Glória a Deus. E hoje eu estou aqui, né? Esses dois, esse homem e essa mulher de Deus fazendo essa obra evangelística, né? Hoje o meu maior intuito, não só nessa cidade, mas em outros locais que eu vou também, é falar do nome de Jesus. É falar o quão grande é o nome dele em nossas vidas. O quão importante é ter Jesus em nossa vida. Estava ali malhando e ouvi, né, o som do hino, eles dois louvando, e eu disse, eu vou lá porque ali tem unção, ali tem presença. A Bíblia diz que Jesus, certo dia, falou para uma mulher samaritana, ele foi, pediu de beber a ela, e ela disse, como tu, sendo judeu, me pede água, que eu sou samaritana. E aquela mulher disse, né, e Jesus conversando com ela, uma parte que me chama muita atenção, foi que a mulher, ela disse assim, mas esse poço aqui é do nosso pai Abraão, né? E a Bíblia fala que nós devemos adorar nos montes. E Jesus chega e fala para aquela mulher e fala assim, eis que vai chegar a hora que os verdadeiros adoradores